como bem disse o sacerdote, né, iniciar o ano, iniciar os trabalhos terrestres, né, do ano 2019, com um estudo da doutrina espírita, é muito gratificante. E o tema proposto é o que melhor nos convém, né? Jesus, guia e modelo da humanidade. Talvez seja um tema que nos instigue às nossas mudanças de comportamento, até na sociedade, porque muitas vezes nós nos deparamos com situações e é razoável que nas situações difíceis nós possamos nos questionar: se Jesus estivesse aqui no meu lugar, como é que ele agiria, né? Qual seria o comportamento? E Jesus nos deu essa certeza quando ele dizia lá aos apóstolos, né, que se ele conseguia as suas transformações com as pessoas, eles também poderiam conseguir, né, desde que eles tivessem fé e perseverança. Agora, o que é a doutrina espírita, né? Qual é o envolvimento da doutrina espírita com o cristianismo, né? Então a gente começa dizendo o seguinte, né, que Allan Kardec fez uma pergunta aos espíritos, né? E a pergunta foi bem sugestiva: qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe seguir de guia e modelo? Então, o tipo humano mais perfeito, né? E a resposta foi imediata e sem muita titubeação, né? Jesus, né? Depois os espíritos esclareceram que para o homem Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Isso significa que nós, cristãos, seguidores de Cristo, estamos num processo evolutivo em que iremos gradativamente nos aproximar da perfeição que Jesus tinha, não é? Então essa é uma trajetória milenar de cada um de nós, cada um no seu ritmo, mas esse é o nosso destino, porque somos feitos à imagem e semelhança de Deus, temos a chama divina em cada um de nós e nós podemos aspirar a isso. Então isso aqui consta da questão 625 do Livro dos Espíritos. Então é o modelo nosso referencial. Nós vamos pautar os nossos estudos com referência a um dos livros psicografados por Chico Xavier, que não são poucos, são algo em torno de 425 a 450, eu cheguei a catalogar 425, né? O livro é A Caminho da Luz, que ele se propõe a contar a história da civilização à luz do Espiritismo. A publicação original pela primeira vez foi feita pela editora FEB em 1939, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Esse livro, na introdução, consta o seguinte dizer, né? Que Jesus é a luz do princípio e em suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Observe que é um mundo no sentido amplo, não se refere só à terra. Seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Todas as coisas humanas passaram, todas as coisas humanas se modificarão. Ele, porém, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessíveis ao tempo e à destruição. Então aqui já nos cabe um questionamento. Originalmente, nos catecismos religiosos, nós somos convergidos a entender que Jesus seria o guia apenas dos cristãos, né? Nós não vemos nos estudos religiosos, com muita frequência, o Cristo tendo influência em outras religiões. Então cria-se uma crença de que nós somos cristãos, somos guiados por Cristo e os outros, e as outras religiões, né? Então é isso que nós vamos explorar bastante, para que a gente possa entender que Jesus é o guia de toda a humanidade. E aí a gente começa contando a história da gênese planetária, ou seja, da criação do nosso planeta. E aí rezam as tradições
do mundo espiritual, né, que na direção dos fenômenos do planeta em que nós estamos e de todos os outros correlatos, né, existe uma comunidade de espíritos puros, das quais Jesus também faz parte. E esses espíritos foram eleitos por Deus em cujas mãos se coloca a direção de todas as rédeas das coletividades planetárias. E essa comunidade de seres angélicos, então Jesus também faz parte dela. E consta também que essa comunidade se reuniu apenas 2 vezes. A primeira, quando da criação do planeta Terra, quando foi para se desprender a nebulosa para a formação física do nosso planeta. E a outra foi quando da vinda de Jesus, quando se decidia da vinda de Jesus para o comando do planeta Terra e para trazer iluminação aos habitantes do planeta Terra. E aí temos também, na sequência, que falar do início das civilizações que vieram aqui para a Terra, né? Então nós temos que falar dos exilados de Capela, né? Que nesse livro, A Caminho da Luz, consta que é o seguinte, que Capela seria um planeta que estaria distantes 42 anos-luz aqui da Terra. Isso significa que se nós conseguíssemos uma nave que viajasse à velocidade da luz, que é 340 mil quilômetros por segundo, gastaríamos 40 anos para chegar nesse planeta. Então esse era um planeta, vamos dizer assim, em transição, assim como é o planeta Terra hoje. E que esse planeta estaria subindo de nível, subindo de evolução de mundo. E que havia lá uma comunidade de espíritos que não estavam coerentes para o avanço para um planeta de ordem superior. Então eles foram, e eles estavam dificultando as coisas por lá, não é? Então as grandes comunidades espirituais do cosmos decidiram mandar esses espíritos para cá, para nos auxiliar na organização do planeta Terra. Então eles vieram para cá com larga experiência, com muitos ensinamentos a nos trazer, né? E eles foram compor aquelas civilizações antigas, né, que seriam os egípcios, os incas, os hebreus, os maias, os astecas e outros. Então essa comunidade, eles vieram trazer todo o progresso, né, como se fossem assim professores de alto nível, embora lá eles tenham sido, vamos dizer, designados para um mundo inferior, mas eles tinham muita coisa a nos apresentar, né? Então foi nesse contexto que Jesus recebeu o planeta Terra, né, com uma turba de espíritos sofredores e infelizes, porque eles vieram para cá em condição de amargura. Para eles isso não era uma coisa muito alegre, né? Então nós podemos dizer então que aí começou a preparação do cristianismo. E aí como é que começa essa preparação? Aí nós temos que pensar que na história da China, da Pérsia, do Egito, da Índia, dos árabes, dos israelitas, dos celtas, dos gregos e dos romanos, essa história está alumiada pela luz dos seus poderosos emissários. Então, o livro Caminho da Luz nos diz que esses povos, eles já receberam os emissários de Jesus, preparando a sua vinda, né? E muitos desses emissários que eles receberam, eles tão bem se houveram, ou seja, eles saíram tão bem nessa missão, né, no cumprimento dos seus abençoados deveres, que foram havidos como sendo ele próprio, ou seja, as pessoas achavam que era o próprio Cristo, né, em reencarnações sucessivas, né, e periódicas do seu divinizado amor. E aí nós temos que no Manava Dharma, que é um livro lá dos hindus, né, encontramos as lições do Cristo. Na China, encontramos o Forri, Lao Tse, Confúcio. Nas crenças do Tibete está também a personalidade do Buda. O Buda é o iluminado, né, que foi o Siddhartha Gautama, nascido na região do Himalaia, na Índia, que viveu por volta de 563
a 483 a.C. Então, nesses livros hindus, nós já vamos encontrar ali lições de cristianismo. Isso é, vamos dizer assim, de uma preciosidade para a gente entender por que Jesus é o guia de toda a humanidade e não apenas dos cristãos. Nessa sequência, Forri é um personagem, né, da mitologia chinesa e é tido como um imperador que reinou durante os meados do século 29 a.C. Observem a preparação da vinda do Cristo. Então, no século 29 antes da sua vinda já havia essa preparação. Depois do Confúcio e o Lao Tse, né, que foi um filósofo chinês, que viveu de 551 a 479, e o Lao Tse, que viveu de 604 a 517. E nesse contexto, nós podemos dizer o seguinte, que cada uma dessas raças recebeu os seus instrutores, como se fosse ele mesmo, chegando nas resplandecências de sua glória divina. Então, é como se o Cristo tivesse vindo com esses nomes aí, com esses enviados. E todas essas raças, né, todas elas, conhecendo intuitivamente a palavra das profecias, arquivaram a história dos seus enviados nos moldes da sua vinda futura, em virtude das lembranças latentes que guardavam no coração acerca da sua palavra, nos espaços tocada de esclarecimento e de amor. E aí, nessa sequência, podemos citar Moisés, né? Moisés que veio lá para o lado dos judeus, né? Então diz o seguinte, nas páginas do Velho Testamento, que o exílio aqui na terra, ele não foi tão pesaroso a outras raças degredadas lá de Capela, quanto aos judeus. Para eles isso foi um peso muito grande, ter vindo aqui para esse planeta. Na realidade, eles se consideravam inadaptados no mundo que não os entendia, né? E aí Moisés, que foi um legislador hebreu, né, que teve os seus conhecimentos iniciados no Egito Antigo, ele recebeu uma primorosa educação, à sombra do prestígio de Termutes, que é uma filha do rei, né, cuja caridade fraterna o recolheu. Então Moisés foi preparado, né, nos conhecimentos lá no Egito Antigo. E Moisés, ele foi um mensageiro do Divino Mestre Jesus, que procura então concentrar o seu povo para a grande jornada em busca da terra da promissão. A esse respeito, queria contar uma história. Quando eu estava no catecismo, na Igreja Católica, um colega foi fazer um estudo do Evangelho e, por acaso, ele citou lá, por engano, na época, que Moisés havia sido um grande cristão. E aí, terminada a apresentação dele, ficou aquele olhar de um para o outro. Peraí, Moisés cristão? Peraí, Moisés não é o Antigo Testamento? Né? Então, a espiritualidade está nos dizendo que sim, que de fato Moisés foi um grande cristão, no sentido que ele foi um enviado do Cristo para preparar a sua vinda. Né? Então, o meu colega na época não estava tão errado. Ele errando, ele acertou, né? Pode-se dizer isso. E aí Moisés, ele recebe de emissários do Cristo, né, no Sinai, os 10 sagrados mandamentos, que até hoje representam a base de toda a justiça do mundo, que nós temos inclusive gravado na nossa mente. Quando fazemos algo errado, a nossa consciência acusa, porque nós trouxemos esses mandamentos divinos na nossa mente, né? E tem mais uma coisa que talvez não seja muito conhecido, né? Que Moisés, antes de abandonar as lutas aqui na terra, antes de desencarnar, vamos assim dizer, né? Na estática visão de estar levando seu povo para uma terra prometida, ele lega à posteridade as obras das tradições do Pentateuco, né? Não o Pentateuco espírita, como a gente poderia querer pensar, mas são 5 livros do Antigo Testamento, que são os livros da Gênese, do Êxodo, do Levítico, do Números e do Deuteronômio, iniciando assim, né, a construção da mais elevada ciência religiosa de todos os tempos. Então Moisés, né, como enviado do Cristo, recebeu os 10 mandamentos
e ainda escreveu 5 livros lá do Antigo Testamento. Bom, e aí nós vamos passar aqui os 10 mandamentos, porque tem uma curiosidade que aqui na vinda do Cristo se complementa. Então os 10 mandamentos, que são conhecidos por todos nós, né, mas eventualmente é bom recapitular, né? O primeiro deles diz o seguinte: eu sou o Senhor vosso Deus, e não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. O segundo é: não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. E o terceiro: lembrai de santificar o dia do sábado. Então nós podemos dizer que esses 3 primeiros mandamentos, eles pertencem àquilo que a doutrina espírita chama de lei de adoração. Agora observem o detalhe dos próximos 7. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viveres longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Isso é uma relação com o próximo, porque o pai e a mãe é o nosso próximo direto. O 5º mandamento, não mateis, também é uma relação com o próximo. O 6º, não cometeis adultério, também é uma relação com o próximo. O 7º, não roubeis, é uma relação com o próximo. O 8º, não presteis falso testemunho contra o vosso próximo, também uma relação com o próximo. Não desejeis a mulher do vosso próximo, também uma relação com o próximo. Não cobiceis a casa do vosso próximo, nem qualquer das coisas que lhe pertencem, que é inveja. Então eu trouxe esses enfoques aqui, por quê? Porque o Cristo, o que ele fez? Ele transformou isso aqui, né, praticamente, didaticamente, como mestre, em 2 mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Muito bem. Então, nesse contexto, com a preparação de Moisés, Jesus é a boa nova. A boa nova que aconteceu, que se materializou nas lições da Palestina, né? Precedidas de uma laboriosa e longa preparação na intimidade dos milênios. E a manjedoura da Palestina é, assim, o ponto inicial daquela salvadora, da lição salvadora do Cristo. Como a dizer que a humildade da manjedoura representa a chave de todas as virtudes. Então a chegada de Jesus já foi numa condição de humildade, para dizer que essa humildade é a chave de todas as virtudes. Podemos dizer também que os sacerdotes de todas as grandes religiões do mundo na época, eles já supunham nos seus mestres e nos seus mais elevados iniciados a personalidade de Jesus. Mas nós temos que considerar que o Cristo foi inconfundível, né? Nós estamos hoje no ano 2019 da era cristã. Então Cristo, ele teve um carisma inconfundível, não dava para dizer que não era ele, né? E aí, com a vinda do Cristo, começava o quê? A maioridade espiritual da humanidade, de vez que Jesus, com a sua exemplificação, né, ele entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. E que também podemos dizer que nessa preparação, o advento do Cristo, ele foi anunciado por vários profetas do Velho Testamento, entre os quais destacamos aqui uma citação que nós vamos ler de Isaías, em 9,6.7, que diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías viveu, segundo os historiadores, no século 8 a.C. Então, confirmando essas e outras profecias, Jesus nasceu na terra num ambiente conturbado politicamente, de muitas conspirações, e ainda que ele trouxesse toda aquela envergadura de espírito celestial, ele teve que baixar a sua vibração, ele teve que se apequenar para estar aqui conosco. Alguns estudiosos espíritas dizem que esse foi um sacrifício talvez até maior para Cristo do que a crucificação, né? Baixar a sua vibração para estar aqui no nosso meio. Isso foi um esforço dele, né? Podemos dizer então que o mestre, ele se apequenou para conduzir a evolução da humanidade, né? E que ele veio para trilhar a poeira do campo. Ele poderia mandar emissários, mas ele preferiu ele mesmo vir, passar pelos sofrimentos,
sentir na pele as nossas dificuldades. E aí podemos dizer que com a sua chegada, o judaísmo, os judeus, como nós já tínhamos falado, eles já estavam meio inconformados com a vinda daqui para o planeta Terra. E eles também foi um povo que não entendeu o Cristo, não entendeu a mensagem de Jesus. Eles acreditavam, eles realmente esperavam um Messias, mas eles acreditaram que ele viria para resolver os problemas políticos deles da época, libertá-los daquela situação de jugo romano e outras coisas. E ainda que naquela época havia por ali vários líderes religiosos carismáticos, que faziam oposição àquele regime político ali da época. E aí, essas demandas desses profetas, desses líderes, naturalmente que influenciaram na recepção que os judeus deram ao Cristo. E Jesus, ele se contrastava nitidamente com esses falsos messias. Ele não pregava o que eles pregavam no meio lá dos judeus. Ele não promovia a violência, mas ensinava aos seus ouvintes a amar aos seus inimigos e se sujeitar às autoridades. Isso está lá em Mateus 5, 41, 44. Então, Cristo, ele se contrastava com a expectativa dos judeus. Eles esperavam um rei que chegasse ali para resolver de início os problemas políticos deles. E ele não cedeu aos esforços também das pessoas de o fazerem rei. Frequentemente ele era interrogado: tu és rei, que história é essa? E ele nunca afirmava isso. Em vez disso, quando muito questionado, ele dizia: o meu reino não faz parte desse mundo, Está lá em João 6,15, 18, 36. E aí também os sacerdotes judeus, eles não esperavam que o Redentor da humanidade procurasse uma hora mais escura e mais difícil do mundo para chegar. Segundo eles, esse rei que eles esperavam devia chegar numa carruagem brilhante, a toque de trombetas, trazidos do céu com anjos, fazendo humilhação aos reis terrenos, Essa era a expectativa deles. E colocando Israel como centro do mundo, E ofuscando a glória de todos os reis, de todos os césares terrenos. Então é assim que os judeus esperavam no Cristo. E a decepção deles foi que o Cristo surgiu na manjedoura, entre os animais humildes, apresentando como se um filho de carpinteiro. Então era um contraste muito grande com a expectativa. Numa missão de amor e de humildade, protegia as prostitutas, confundia-se com os pobres e com os humilhados, visitava as casas suspeitas para de lá tirar os seus auxiliares diretos, os seus seguidores. Seus companheiros prediletos eram os pescadores, ignorantes e humildes, que ele transformava em seus discípulos. Então o judaísmo, minha gente, saturado de orgulho, não conseguiu compreender a ação do celeste emissário. Para eles, Jesus era muito pouco. E apesar da crença fervorosa e sincera, aí que está o engano, Israel não sabia que toda a salvação tem que começar no íntimo de cada um, cumprindo as profecias de seus próprios filhos. Conduziu então o Cristo ao martírio do Calvário como se fosse um impostor, como se fosse um vigarista que ali tivesse chegado para confundir as pessoas. Mas o Cristo, como nós já falamos, ele foi inconfundível. Ele assinala a sua passagem pela terra com o selo constante da mais augusta caridade e do mais abnegado amor. Suas parábolas e advertências estão impregnadas do perfume das verdades eternas e gloriosas. A manjedoura e o Calvário são lições maravilhosas cujas claridades iluminam os caminhos milenários da humanidade inteira. Sobretudo, os seus exemplos e atos constituem um roteiro de todas as grandiosas finalidades no aperfeiçoamento da vida terrestre. É por isso que Jesus é nosso guia e modelo. Com esses elementos, o Cristo fez uma revolução espiritual que permanece no globo há mais de 2 milênios. Respeitando as leis do mundo, aludindo à efígie de César
ensinou as criaturas humanas a se elevarem para Deus, na dilatada compreensão das mais santas verdades da vida. O Cristo remodelou, também os conceitos da vida social, exemplificando a mais pura fraternidade, cumprindo a lei antiga. Ele não afrontou a lei antiga, os 10 mandamentos, Ele encheu-lhe o organismo de tolerância, de piedade e de amor, com suas lições na praça pública, em frente às criaturas desregradas e infelizes. Ele ensinou o amai-vos uns aos outros, vivendo a situação como quem sabia cumpri-lo. Ele trouxe também uma nova dimensão ao entendimento humano, através de uma mensagem que é um verdadeiro desafio, no sentido de seus discípulos transcenderem os limites da lei antiga. Não bastava cumprir a lei antiga, que preconizava olho por olho, dente por dente. E ele disse lá foi dito pelo evangelista Mateus em 5:20, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei nos reinos dos céus. E aí ele continua ainda dizendo, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Podemos dizer que os espíritos incapacitados de compreendê-lo, com essa mensagem toda contraditória em relação aos costumes, pode até alegar que essas fórmulas aí eram antigas, mas ninguém pode contestar a exemplificação prática que ele deu na face da terra, colocando o pé mesmo na poeira. Então, com esses elementos, ele fez então uma revolução espiritual, que permanece no planeta Terra até hoje. Mas aí, o Cristo também, ele não disse tudo, Ele não disse tudo porque o povo não estava preparado para ouvir. E tem também um problema de tecnologia. Na época, a imprensa não existia, a escrita era algo muito difícil. Então, escrever muita coisa, divulgar muita coisa, era algo muito assim complicado, Escrevia-se naqueles papiros e pouca gente sabia ler, Então, Cristo não conseguiu falar tudo, mas ele lançou os germes de todas as verdades, E ele próprio declarou, que as pessoas ainda não podiam compreender tudo. Em algum trecho de João 14:15, ele diz o seguinte, muitas das coisas que vos digo, ainda não as podeis compreender, e muitas outras que eu teria para dizer que não compreenderias. E é por isso que eu vos falo por parábolas. Mais tarde, porém, eu enviarei o Consolador, o Espírito da verdade, que restabelecerá todas as coisas e as explicará a vós. E aí, nesse contexto, nós podemos dizer que a ciência deveria, então, contribuir para que, mais tarde, essas verdades fossem descobertas. Podemos dizer que começamos aí com a gráfica de Gutenberg, em 1476, e lá por volta da Revolução Industrial, em 1700, no século XVIII, nós já tínhamos condições melhores de explicar tudo isso. Mas Jesus, ele deixou para nós ensinamentos eternos. E a passagem de Jesus pela terra, os seus ensinamentos e exemplos, deixaram entre nós traços indeléveis, e sua influência se estenderá pelos séculos vindouros. Ainda hoje, ele preside aos destinos do globo em que viveu, amou e sofreu. Isso foi tirado de um livro chamado Cristianismo e Espiritismo, de Leon Denis. E aí, minha gente, nesse contexto, na sequência, nós trazemos o Espiritismo, como conexão imediata à continuidade do Cristo, O Espiritismo, ele é o Consolador prometido por Jesus aos homens e que deveria aparecer quando a humanidade estivesse apta a compreender o seu ensinamento velado nas parábolas. É assim as atividades humanas, no sentido de aperfeiçoá-las para o bem comum. Na sua missão de Consolador,
é o amparo. Aí podemos dizer também que o Espiritismo, longe de negar ou destruir o Evangelho de Jesus, ele vem ao contrário, confirmar, explicar e desenvolver pelas novas leis da natureza que revela tudo quanto Cristo disse e fez. Muitos pontos do Evangelho, da Bíblia e dos autores sacros, em geral, são de certa forma ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que faculte que se aprenda o seu verdadeiro sentido. Esse comentário está lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Peguei página 18 de uma edição. Então, o Espiritismo nada ensina contrário aos ensinamentos do Cristo, mas o desenvolve, completa e explica em termos claros para todos o que foi dito sob forma alegórica. E aí falemos então um pouco de Allan Kardec, né? Hippolyte Léon Denisard Rivail, né? Foi um influente educador, autor e tradutor francês. Poderíamos dizer que ele era um cientista social, né? Sob o pseudônimo de Allan Kardec, ele notabilizou-se, né, como codificador da doutrina espírita. Aqui uns breves dados de biografia, né? Nascimento 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, na França. Faleceu em 31 de março de 1869, na cidade de Paris, na França, aos 65 anos de idade. Bom, nesse contexto podemos dizer que em 1854, quer dizer, aos 50 anos de idade, né? Allan Kardec ouviu falar, aliás, Hippolyte Léon, né? Ainda Hippolyte Léon, ouviu falar pela primeira vez das mesas girantes. As mesas girantes é um fenômeno que começou nos Estados Unidos, né, com as irmãs Fox, e que depois se alastrou por toda a Europa, né? E aí, então foi quando ele ouviu falar pela primeira vez dessas mesas girantes. Rivail, que estudara durante muito tempo magnetismo mesmeriano, esse mesmeriano é em homenagem a Mesmer, que é um cientista também que estudou a ciência do magnetismo, que é praticamente o passe magnético que hoje, com algumas modificações que nós fazemos nas casas espíritas, né? Então ele acreditou que tratava-se de um fenômeno magnético, aquela história daquelas mesas girantes. Logo mais tarde, o magnetizador Fortier volta a falar com Rivail e lhe diz que as mesas não só se movem, mas pensam e respondem perguntas. E aí ele começou a questionar esse tipo de história, né? A 1º de maio de 1855, Rivail presencia uma manifestação espiritual. A despeito de seu ceticismo, que ele era um cientista rigoroso, que usava causa e efeito, todos os critérios científicos, né? Ele rendeu-se à evidência da comunicabilidade dos espíritos, convencido pela característica inteligente das comunicações. Consta na história do Espiritismo que ele inicialmente recebia mensagens de 2 jovens que se diziam médiums. E ele achou que, num certo trecho, que aquilo ali poderia ser invenção daquelas jovens, né? Ele fazia as perguntas, elas respondiam. Então ele falou, puxa, será que essas meninas não estão respondendo por elas mesmas? Então qual foi a técnica que ele usou? Ele começou a aprofundar o grau de dificuldade dessas perguntas, a tal ponto dele chegar e dizer, bom, espera aí, realmente não são essas jovens que estão me respondendo. Então ele teve todo o cuidado de não entrar naquela história do automatismo, né, de médium respondendo daqui, médium dali. Ele começou a questionar, uma jovem dessa idade, por ela mesma não teria condições nenhuma, né, já que ele era um educador, um pesquisador, né, de saber essas perguntas. Logo ele começou a se dobrar à existência da comunicabilidade por os espíritos. E aí ele afirma que, diz Rivail, que a honradez da médium e a dignidade do magnetizador produziram em mim uma súbita conversão à escola espiritualista, ou seja, ele estava a partir dali aceitando aquilo como comunicação espírita mesmo. Ele diz ainda que eu tinha dado um avanço para a verdade. Camille Flammarion, né, um seu colega, denominou como bom senso encarnado, ou seja, ele, para aceitar alguma coisa como verdade, ele fazia todos os questionamentos, né? Mais de um confrontava um com o outro, ele não se deixava convencer. E nesse contexto, meus irmãos, surgiram então as obras básicas da codificação do Espiritismo, né?
O primeiro livro foi o Livro dos Espíritos, que surgiu em 1857, depois o Livro dos Médiuns, em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, o Céu e o Inferno, em 1865, e a Gênese, o último deles, em 1868. Bom, e finalizando, Emmanuel, numa obra intitulada Opinião Espírita, Psicografia de Chico Xavier, né, de uma forma assim bem didática, ele faz uma ligação entre a doutrina do Cristo e o Espiritismo, com duas figuras, né, de porta e chave. E como é que é essa ligação? Ele diz o seguinte, que Jesus é o mestre, Kardec o professor. Observem que o mestre é mais, né, do que o professor, né? O mestre é um professor mais. Diz também que Jesus refere-se a Deus junto da fé sem obras. Kardec fala de Deus rente às obras sem fé. Jesus é combatido desde a primeira hora do Evangelho pelos que se acomodam na sombra. Kardec é impugnado desde o primeiro dia do Espiritismo pelos que fogem da luz. Jesus caminha sem convenções. Kardec age sem preconceitos. Jesus exige coragem de atitudes dos seus discípulos, né? Kardec reclama independência mental. Vamos para a fé raciocinada. Não aceite a fé cega. Vamos ver se isso faz sentido. Jesus convida ao amor. Kardec impele à caridade. Jesus consola a multidão. Kardec esclarece o povo. Jesus acorda o sentimento. Kardec desperta a razão. Jesus constrói. Kardec consolida. Jesus revela. Kardec descortina. Jesus propõe. Kardec expõe. Jesus lança as bases do cristianismo entre fenômenos mediúnicos. Kardec recebe os princípios da doutrina espírita através da mediunidade. Jesus afirma que é preciso nascer de novo. Kardec explica a reencarnação. Jesus reporta-se a outras moradas. Kardec menciona outros mundos. Jesus espera que a verdade emancipe os homens. Ensina que a justiça atribui a cada um pelas próprias obras e anuncia que o Criador será adorado na terra em espírito. Kardec esculpe na consciência as leis do universo. Em suma, diante do acesso aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Jesus a porta, Kardec a chave. Então, isso aqui foi tirado de um livro, né, chamado Opinião Espírita, o mestre e o apóstolo, né, Emmanuel Chico Xavier. Então, meus irmãos, era isso que nós tínhamos a trazer. Fiquemos na paz de Deus.